Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus também. Amém. Paz do nome do Senhor. Gostaria de participar e compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Vamos assim fazer a leitura. Esses caras correndo. Colossenses, abra no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. A partir do verso que fala assim: porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, e pelo que por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Verso 4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos engane, vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Até aqui, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e pedimos, ó Pai amado, ministra aos nossos corações através dessa palavra, que nós venhamos, ó Pai amado, ser alcançados pelo favor do Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, e que nós venhamos, ó Pai amado, ser alcançados pelo teu favor, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai amado, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Podeis aceitar, sempre dando glória a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem eu coloquei: enraizados em Cristo. Repita comigo: enraizados em Cristo. Enraizados em Cristo. Esse é o tema que eu coloquei nessa mensagem: enraizados em Cristo. Precisamos ser enraizados. Aqui Paulo vem falando com os crentes de Laodiceia, e ele vem falando não só com os crentes de Colosso, quanto também aos de Laodiceia. Ele fala: eu digo a vocês, povo de Colosso, que eu tenho pago, que eu tenho feito um grande esforço para estar com vocês, sempre com vocês, e eu digo também pelo povo de Laodiceia, que não me viram presencialmente, que não me viram em carne, mas eu digo por eles também. E ele vem então falando por eles, ele vem falando: eu digo a vocês, e foi dando a eles uma direção, dando a eles uma diretriz, aonde ele deixa claro para os crentes
Louço, e o povo de lá o certo, veio sobre um grande esforço dele, por eles e pelos que não conheciam ele pessoalmente. Paulo orienta essa igreja a ter propósito. Então ele vem conversando com eles e falando sobre ter propósito. Sobre ter propósito no caminhar. Aqui Paulo está falando para uma igreja. Então nós entendemos que não basta apenas sermos igreja. Temos que ser uma igreja com propósito. Glória a Deus. Nós temos que ser uma igreja com propósito. Então Paulo já vem logo no início já trazendo eles no conhecimento assim de entender que eles precisavam ter propósito como igreja. Precisavam ser uma igreja que vivesse um propósito. Porque muitas vezes, se é igreja, nós sabemos, hoje em dia nós temos o conhecimento, nós temos uma compreensão a mais de que a igreja somos nós. Porque Deus habita em nós. Estamos em uma igreja física, porém somos uma igreja numa igreja. Então, eu tenho que ser uma igreja que vive um propósito. Então, Paulo vem trazendo isso a eles sobre o propósito de uma igreja em Cristo. E ele vem trazendo isso. Vive uma vida, aí Paulo vem falando, a viver uma vida sem engano e a serem organizados e a serem firmes com a fé em Cristo. O verso 5 fala assim, para nós olharmos aqui, fala assim, o verso 5. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Uma igreja com propósito, uma igreja organizada e que tem fé em Cristo. Muitas vezes somos uma igreja, de fato, que vive em Cristo, mas não vive o propósito. Ou tentamos querer viver o propósito, mas não estamos totalmente em Cristo. Então ele fala assim: eu estou convosco, não presente, mas estou convosco em espírito, e vejo que vocês estão vivendo em espírito, que estão vivendo em propósito e estão vivendo em fé, firmes no Senhor. Uma igreja firme. É bem falando, no finalzinho do 5, estou convosco. Ele fala, no finalzinho, contudo em espírito estou convosco, contudo não estou presente, mas estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós temos que ter ordem e estar firme com a nossa fé em Cristo. Amém. Ordem e firmeza de fé. Nós estamos em um culto onde nós falamos sobre fé, onde nós ministramos sobre fé, e logo nós atribuímos fé sobre cura, fé sobre adquirirmos, fé sobre conquistarmos, mas nós não atribuímos a fé em permanecer em Cristo. Nós precisamos entender que para estar em Cristo temos que ter fé, porque sem fé eu não permaneço, sem fé eu não estou em Cristo, sem fé eu não estou firme. Então nós logo atribuímos fé. Eu tenho fé para Deus me curar, eu tenho fé para Deus curar alguém da minha família, um ente querido, eu tenho fé para que Deus possa me prosperar outro, eu tenho fé para tudo, mas eu preciso ter uma fé para permanecer em Cristo. Eu preciso ter fé para permanecer em Cristo. E logo nós vimos para a igreja, logo damos testemunho, que é louvável, precisamos dar testemunho, nós temos que testemunhar o que o Senhor fez a nós, o que o Senhor nos faz, o que o Senhor faz a cada um de nós. É grande demais para que fique só conosco, é grande demais para que eu não divulgue, não propague os feitos dele. Na minha vida eu tenho que propagar, eu tenho que dar testemunho do que o Senhor faz na minha vida. Mas nós achamos que o testemunho de fé é só sobre cura, sobre milagres, e eu permanecer em Cristo. Paulo vem falando, eu vejo, eu me regozijo de ver que vocês estão permanecendo firmes na fé em Cristo. Firmes na fé em Cristo.
ele diz: eu me esforço para que vocês tenham um coração consolado e sejam unidos em amor e ricos pela plenitude da inteligência para a compreensão do mistério de Deus, Cristo. No verso 2, ele fala, mas ele diz: eu me esforço para que vocês tenham um coração consolado e sejam unidos em amor e vivam o mistério de Cristo, de Deus e Cristo. Nós temos que ser unidos em amor, nós temos que ser unidos em compreensão inteligente, agir de forma inteligente, não agir de uma forma, sabe? Nós temos que agir inteligentemente em tudo que nós façamos, em tudo que nós viemos fazer como igreja. Como igreja, nós precisamos ser. Paulo vem orientando a igreja, ele vem trazendo essa instrução para uma igreja. Viva um propósito, tenha fé em Deus, mas, sobretudo, vive em amor, de forma inteligente e em união, em unidade. Nós temos que ser uma igreja que vive propósito, que vive fé permanente em Deus e que vive a unidade em amor. Nós temos que ter essa unidade em amor. Muitas vezes estamos juntos, mas não estamos unidos. Muitas vezes está junto, mas não está unido. Muitas vezes está até unido, mas não está em amor. Então nós temos que ser igreja que vive em amor, que vive em unidade, que vive em um propósito, segundo as diretrizes, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos perdemos às vezes no que tange a questão de fé e atribuímos fé para tantas coisas, menos da palavra do Senhor, porque nós servimos o Senhor pela fé. Nós servimos o Senhor pela fé, porque nós não vemos e cremos. Nós não vimos e nós cremos que Ele veio. Nós não estávamos com Ele no dia que Ele estava aqui nessa terra, mas nós cremos que Ele veio, habitou entre a humanidade, viveu, morreu, ressuscitou e vive, está e voltará para nos encontrar. Então nós temos que viver em fé e ser esses que realmente vivem de acordo com a fé que o Senhor coloca em nós. Nós temos que entender que todo o caminhar de uma igreja tem que ser direcionado pela conduta do Senhor, pela conduta da palavra do Senhor. Nós temos que ter propósito. Como igreja, nós temos que viver propósito. Propósito de ser igreja unida. Eu tenho que ter um propósito de ser unido com quem está ao meu lado. Eu tenho que ter como igreja o propósito de viver em unidade. Viver em unidade. Viver assim, o que um sente, eu senti também. Eu querer estar com ele, sendo unido a ele. Ser uma igreja que vive a unidade. Nós devemos ser uma igreja que vive o amor, uma igreja amorosa, que tem amor para o outro, não só para aquele que está muito próximo, sabe? Ou só para aquele que está com perfume ali, de repente um malbeco, mas aquele que está usando ali, nada contra, mas aquele que está usando de repente ali um grande machê, aí ele não merece o seu amor, e o outro que está naquele perfume mais caro, aquele que está bem vestido. Nós temos que viver uma igreja em amor, com todos, unidade e amor. Nós temos que ser uma igreja que vive de uma forma inteligente, que vive de forma que a inteligência nos leve à plenitude do Senhor, de forma que a inteligência nos leve à plenitude do conhecimento do Senhor. Viver de forma inteligente. Nós temos que ser uma igreja que vive, uma igreja ser igreja entendida das coisas de Deus. Nós temos que ser uma igreja que entende das coisas de Deus, que não vive segundo o que outros dizem, mas segundo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz para que eu viva como igreja? O que a Bíblia me diz como que eu devo me portar como igreja? Porque hoje em dia, lógico que a evolução vai vindo, nós temos que nos adequar até que não nos tire da presença do Senhor. Nós temos que, assim, usufruir das tecnologias, das evoluções, até que não nos tire
na presença do Senhor. Enquanto estivermos na presença do Senhor com todas as modernidades, que isso seja bom para nós. Então nós temos que ser uma igreja que vive entendida daquilo que diz respeito dos feitos e do querer do Senhor. Porque se nós não formos uma igreja que vive segundo o entendimento dado a nós por meio de Deus, por meio do Espírito Santo, nós não seremos uma igreja inteligente. Nós não seremos uma igreja que vive de forma aonde a fé nos move a permanecer no Senhor. Nós temos que entender que Paulo vem trazendo essa orientação para essa igreja, quando eu me elogio com vocês, eu vejo que vocês têm se importado, mas eu quero dizer a vocês, permaneçam, sejam firmes na fé, permaneçam firmes no Senhor, permaneçam constantes no Senhor. Hoje em dia é tão difícil uma pessoa ficar constante no Senhor. Hoje em dia, quando a gente começa a decorar os nomes dos irmãos da igreja, você consegue decorar todos os nomes. Você fala, cadê o irmão fulano? Já saiu, o outro que está no lugar dele já não é aquele mais, já muda. Você não consegue, com poucos meses que você consegue decorar os nomes daqueles que estão junto com você, em unidade, e amor, e inteligência, servindo e buscando o Senhor, já não estão mais juntos, porque eles não conseguem ficar o quê? Enraizados. Eles não conseguem ficar o quê? Firmes. Eles não conseguem criar raízes. Olha que começa a raiz, a nascer as raízes, e elas começam a procurar solo fértil, para ela criar raiz, enraizar cada vez mais, arranca e sai. A terra fica e a raiz foi embora. O fruto foi embora com raiz e tudo, porque não criou raiz. E a gente vai vivendo uma vida sem saber o que é ser igreja. Mas será como que a igreja deve ser hoje? Como que uma igreja deve se portar? Como que nós devemos ser igreja? Nós precisamos buscar o Senhor, como ser igreja, como igreja nós devemos viver em submissão às orientações do Senhor, mediante a sua palavra para nós que somos igreja. Nós temos que ser uma igreja que vive a orientação que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós somos, eu sou igreja, porque muitos se falam nas mídias, nas redes sociais, que a igreja somos nós. Antigamente, igreja era só isso, tempo físico. Hoje nós entendemos que igreja somos nós, porque Deus habita em nós. Aí então, segundo esse entendimento, dizem assim: igreja sou eu, não preciso estar congregando. Igreja sou eu, não preciso estar no tempo físico. Igreja sou eu, não preciso vir na igreja, porque eu sou a igreja. Mas, como igreja, eu preciso ser conduzido, guiado pela orientação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala: é necessário que congregue para que haja comunhão. Como nós vamos ter comunhão se nós não estivermos juntos? Como é você falar que eu sou unido a você se eu não estou junto com você? Como eu vou demonstrar amor se nós não estamos juntos, para sermos amorosos um com o outro? Como nós vamos agir de forma inteligente com outros se nós não estamos juntos? Então muitas coisas são contraditórias com as nossas ações, e nós queremos nos apegar às orientações que vêm de fora, às orientações que não vêm da Bíblia, que não vêm da palavra, que não vêm da orientação do alto do Senhor para nós. Diga para quem está ao seu lado: seja submisso às orientações do Senhor. Igreja, seja submissa. Você que é igreja, seja submisso. Como igreja, seja submisso à orientação que o Senhor tem para você. Seja submisso, se submeta às orientações que o Senhor tem para a sua vida. Se submeta às orientações que o Senhor já falou com você há anos atrás. Permaneça a mesma. De repente é o que o Senhor está falando com você hoje, falou com você hoje e está falando agora. Se submeta às orientações que Ele tem dado a você. Se submeta às orientações que Ele tem para a sua vida. Paulo deixa algumas advertências. A primeira advertência que Paulo deixa
para a igreja de Colossos, aos Colossenses, cuidado com as filosofias. No verso 8 ele fala, cuidado com as filosofias, cuidado com as vãs sutilezas, cuidado com a circuncisão. No verso 11, nós temos que ter cuidado com as filosofias que são assim, dadas assim, de graça, com essas filosofias que são transmitidas a todos. Nós temos que tomar cuidado com as vãs sutilezas, sabe? Aquela sutileza que vai vindo, sim, sorrateiramente, aquelas conversinhas, sabe? Aquelas falácias, aqueles conselhos. Cuidado com a circuncisão, com a legalidade. Nós temos que tomar cuidado. Então Paulo vem falando com isso, cuidado com essas filosofias. No verso 8, leia o verso 8, fala assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e suas vãs sutilezas, segundo a tradução dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, segundo o amor e segundo a filosofia, o sentimento do homem e não de Deus. Tome cuidado com aquele amor que não é de Deus, o amor que o homem vem falando, não, ame a você primeiro, ame só a você, ame aquelas orientações que vão vindo, sabe? Que você tem que preocupar só com você é mais importante, não precisa preocupar com o outro, faça para você primeiro e não faça para o outro, aquelas filosofias que vão vindo, que vão trazendo. Paulo vem falando, tome cuidado com essa filosofia que estão trazendo a vocês, e com as vãs sutilezas, cuidado com isso. Temos que ter cuidado com as filosofias. As filosofias que nos afastam do reino de Deus e nos aproximam das trevas. Filosofias que vêm em forma de persuasão para nos desviar do propósito de sermos igreja. Nós temos que tomar cuidado com isso, com aqueles conselhos que nos tiram do propósito de nós sermos igreja, porque eu preciso ser igreja, nós somos igreja porque Deus habita em nós, aquele propósito que Deus tem para a nossa vida, que Ele não escolhe o tempo feito por mão de mão, mas escolheu a nós, para habitarmos em nós. E não é porque nós merecemos, não, é a misericórdia dele que habita, pela misericórdia dele Ele habita em nós. Então nós temos que tomar cuidado com essa filosofia, com esses conselhos que nos leva a pensar que nós não precisamos mais ser igreja, ou que não precisamos ser igreja a todo tempo. Nós somos a habitação do Senhor a todo instante, a todo tempo, a toda hora o Senhor habita em nós. Ele precisa estar habitando em nós como igreja. E Paulo vem orientando a igreja. Aquelas conversas que vêm até nós dizendo para sermos desordenados, que não precisa viver a fé. Em Hebreus 11:8 fala que pela fé Abraão serviu o Senhor. Abraão creu, teve fé no Senhor, pela fé ele foi para a terra do Senhor e entrou. Ele falou que ele vai para a terra que eu vou te dar, vai para um lugar que você não sabe, mas eu estou te dizendo, vai. Nós temos que ser como Abraão, pela fé nós fazemos aquilo que o Senhor nos orienta. Muitas vezes nós agimos de forma racional. Não, eu vou ficar aqui porque isso vai me beneficiar. Eu não vou não, porque se eu vou fazer muito isso, vou fazer muito aquilo. E nós não nos preocupamos em fazer as coisas segundo a orientação do Senhor. Nós não fazemos mais as coisas como igreja pela fé. Começamos a justificar tudo que fazemos. Não vou fazer por causa disso. Eu vou fazer por causa daquilo. Eu não vou porque, eu vou porque. E nós começamos a justificar todas as nossas ações. Toda justificativa tem a sua justificação, até que tenha importância para mim. Depois que deixa de ter importância, a justificativa já perde o seu valor. E nós ficamos justificando tudo e não agimos pela fé. E nós somos uma igreja que vive pela fé. Nós falamos muito sobre fé, mas não vivemos pela fé. Queremos muito que o Senhor
nele pela fé. Nós temos que ser uma igreja que permanece. Nós temos que ser uma igreja que realmente está arraigada no Senhor. Nós temos que ser a igreja que realmente está enraizada no Senhor. Nós temos que ser essa igreja que vive esse enraizado. A falta de fé traz desordem. Ter cuidado com a sutileza. Nós temos que entender que se eu não tenho fé, não há ordem. Mas quando eu tenho fé em Deus, há ordem. Quando eu creio, eu estou servindo o Senhor pela fé, eu vou colocar minha vida em ordem. Porque eu creio que eu encontrarei com o Senhor um dia. Eu creio que o Senhor voltará para me buscar. Então eu começo a colocar minha vida em ordem. Quando eu não tenho fé, não vivo pela fé, eu vivo uma vida desordenada. Então a fé e a ordem caminham juntos. Eu tenho que viver em fé e com ordem. Eu tenho que ter uma vida em ordem. Eu tenho que viver a minha vida espiritual em ordem. A minha vida social em ordem. Eu tenho que ter a minha vida, o meu viver físico em ordem. Tem que andar junto, fé e ordem. Precisa andar junto, fé e ordem. Precisa andar juntos. Se nós não tivermos isso, para andarmos juntos como fé e ordem, nós não conseguimos viver essa vida na qual o Senhor tem para nós. Nós temos que ser uma igreja. Nós temos que ser uma igreja que vive em fé e ordem. Nós temos que viver em ordem, viver com ordenança. A sutileza. Aí ele vem falando, toma cuidado com as sutilezas, com as não sutilezas. A sutileza chega em nós e nós nem percebemos. Quando menos se percebe, pronto, já está no nosso meio. Aquela sala, pense de como sutil. Você vai na igreja? Você vai na igreja hoje? Ah, tá. Não, estou perguntando é porque amanhã é feriado, né? Feriado prolongado, o culto hoje é nosso feriado. Aí vai vindo. Ah, que? Você vai jejuar? Ah, não, estou perguntando é porque tem ali um rodízio para ir de graça ali e tal. E vai vir aquelas coisas sutilezas, vai vindo de forma assim, sorrateira, de forma sem perceber, ao que menos assusta. Pronto, já está no nosso meio, já tira o nosso propósito de vivermos em fé. Já tira o nosso propósito de nós estarmos como igreja que permanece em fé. Porque ter fé é bom e necessário, mas ser uma pessoa de fé é diferente. Eu ter momentâneo, temporário, mas a pessoa viver em fé é constância. Então eu preciso viver constantemente de fé. A fé precisa estar constantemente em mim como igreja. E nós lemos Paulo orientando, nós achamos, não, está falando com o Colosso, está falando lá com o povo de Laodiceia, está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja, vive em fé, permaneça sua fé em Cristo, seja alimentado e enraizado pelo Senhor. Vive uma vida onde as vãs sutilezas não te faz sair dos propósitos do Senhor. Viva de forma que a filosofia não te tire da presença do Senhor. Quantas e quantas vezes nós vemos hoje em dia muitos crentes, me permito dizer, fracos, que tudo que vem leva a ele, qualquer palavrinha leva a ele. Ah, agora pronto, abriu meu entendimento. Nossa, eu descobri agora, vivia minha vida toda e não sabia. Como diz o outro, morria e não sabia. Agora eu estou sabendo. Nossa, aprendi isso que eu não devia, não preciso ir na igreja todo dia. Aprendi isso, aprendi aquilo. E nós somos assim, sabe, bombardeados o tempo todo. O crente fraco é bombardeado o tempo todo. E ele é levado por essas palavras. A palavra do Senhor que nos orienta. É a palavra do Senhor que nos faz permanecer. Eu tenho que me apegar, me enraizar na palavra do Senhor, de forma que eu fique permanente no Senhor. Podemos ouvir de tudo, mas eu tenho que saber, será que isso condiz com a palavra do Senhor? Será que isso não está contradizendo o que os princípios bíblicos dizem? Nós temos que ser crentes
enraizados, crentes firmes na palavra do Senhor, crentes que ouvem, mas que não são levados pelas filosofias ou as vãs sutilezas. Temos que ser crentes que não são levados pelos motivos, mas que atraem outros pelo que nós dizemos. Nós temos que ser crentes que não são conduzidos pelo que os outros dizem, mas que atraem outros pelo aquilo que nós dizemos. Temos que ser uma igreja que leva a palavra a outros e faz com que outros venham até nós, e não o contrário. Mas hoje em dia se vê muito igrejas, que somos nós, sendo levados de dentro das igrejas lá para fora. Quantas e quantas pessoas criaram no Evangelho, cresceram no Evangelho, falam: não, eu não estou, até tentei viver uma vida longe de Cristo, mas não deu não. O mundo não é nem para quem é do mundo, o mundo não serve nem para aquele que está no mundo. Agora uma pessoa que está firme com o Senhor vai deixar os princípios do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, para viver no mundo de uma forma dissoluta. Que igreja é essa que se deixa levar pela sutileza e pelas filosofias do mundo? É isso que Paulo está falando. Tome cuidado, permaneça como igreja, não se deixe levar pela sutileza, não se deixe levar pela orientação de outros, segundo os seus costumes do mundo. Chega a dizer: não precisa mais orar, não precisa mais ir à igreja, não precisa nem dar dinheiro da igreja. Não, esse negócio de dar dinheiro da igreja, você sabe, né, irmão? O Senhor a todo tempo trabalha conosco a questão da obediência. O Senhor não precisa de dinheiro nosso, não. Na verdade, Ele não precisa nem de nós, Ele conta conosco. Então, a gente diz: não precisa mais. E nós somos bombardeados, a igreja é bombardeada por essas coisas. Mas Paulo vem falando: se enraize, permaneça no Senhor, pela inteligência e pela sua plenitude do seu conhecimento, pela plenitude da sua sabedoria. Se apegue na plenitude da ciência do Senhor, se apegue na plenitude do conhecimento do Senhor. É isso que nós temos que entender. Diz: hoje em dia temos entendimento, vivemos outros costumes. Não, isso aí era antigamente. Hoje em dia mudou, tudo modernizou. Que é isso? Você está quadrado demais. É melhor ir quadrado para o céu do que redondo para o inferno. É melhor nós irmos quadradinho para o céu do que todo redondinho para o inferno. E a pessoa vai se levando: você está quadrado demais. Não, isso tudo mudou. São coisas, são sutilezas. Nós não percebemos, mas são sutilezas. A todo tempo isso chega a nós através das redes sociais, através do vizinho, através do jornal e através das mídias. E vai indo. As sutilezas vão vindo até nós e vão nos bombardeando. E com isso, os bancos vão se esvaziando, os bancos da igreja vão se esvaziando, e os que estão, como estão, ficam mais meneando a cabeça do que realmente desfrutando do que a palavra está sendo falada. Os poucos que ficam meneando a cabeça. Aí você não sabe se ele está tentando colocar o pescoço no lugar porque está com uma dor, ou se ele está discordando daquilo que está falando o tempo todo, porque está sendo bombardeado por muitas coisas, e aquilo que está sendo falado a ele está fazendo mais sentido do que o que a própria palavra do Senhor diz. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo vem falando: tome cuidado. Tome cuidado. Por que ele está falando tome cuidado? Porque ele já sabia que estava acontecendo aquela filosofia, as vãs sutilezas, ele já era de conhecimento dele. Então ele está falando: tome cuidado. Tome cuidado com isso. Como igreja, tome cuidado. Amém. Como igreja, tome cuidado dessas coisas. Tome cuidado com essas coisas, porque essas coisas estão vindo para vocês. Se cuidem. Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por essas coisas. E Paulo vem orientando. Paulo, a esse respeito, temos que ter cuidado com a circuncisão humana. Aí, a esse respeito, está dizendo: não seja da igreja que vive a religiosidade
podemos ser ignorantes, nós temos que fazer a exegese do livro, temos que entender o local, para quem, dá, tudo isso, estudando, nós vamos entender isso, lógico. Entendendo toda a Bíblia, nós vamos ler e entender que está falando para aquela época. Mas quem disse que está falando para aquela época, eu tenho que ignorar, porque eu continuo sendo humano como os outros. E nós precisamos nos entender sobre a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos orienta a todo instante a não ser conduzido pelos costumes dos homens, não ser conduzido pela lei humana, mas pela lei do Senhor, a lei do amor, amar o próximo, dar a oferecer a outra face, se pediu a capa, ter a curva, sabe? Andar nas milhas, fazer ao outro, amar o outro como a nós mesmos, perdoar a lei do Senhor e não a lei do homem, que se te ofendeu, ofenda também, se te xingou, xingue também, se te bateu, deu um tapa, dá um soco. Porque se te deu um tapa, você tem que fazer algo mais forte, dá um soco. A lei do homem. E nós somos assim, como igreja, bombardeados o tempo todo. Bombardeados o tempo todo e esquecendo o que propriamente é fé. O que realmente o Senhor nos ensina como igreja a viver em fé. Porque se falássemos que teria aqui um culto de fé onde cego ia ver, mudo ia falar, surdo ia ouvir, coxo ia andar, Deus pode fazer tudo isso e ainda mais. Mas se nós falássemos que ia ter algo desse gênero, não ia ter lugar para pessoas aqui. Mas quando nós falamos que vai ter um culto, onde o culto tem o seu título, culto de fé, vitória, e nós temos que trazer uma palavra onde que nós temos que ter fé para permanecer no Senhor, não se ouve amém, não se ouve glória, não se ouve aleluia, porque nós desentendemos que, como igreja, eu tenho que ter fé em permanecer no Senhor. Nós temos que entender que permanecer, servir ao Senhor, eu preciso ter fé. Porque se eu não tiver fé, eu não permaneço. Se eu não tiver fé, eu não creio. Se eu não tiver fé, eu não falo do amor do Senhor para outro. Se eu não tiver fé, eu não sou pastor. Eu falei para o pastor, pastor, está tão difícil, eu estou até receoso de ser pastor. Se está tão difícil de pastorear, agora imagina como que eu vou como pastor. Vai ser mais difícil ainda. Está cada dia mais difícil. E tudo que fazemos é pela fé. Porque se nós não tivermos fé, nem pregar, pegaríamos. Se nós não tivermos fé, nem estar aqui nós estaríamos. Se você não tivesse fé, nem aqui você estaria. Porque nós agimos é pela fé. Nós somos uma igreja que vive pela fé. Amém ou não amém? Amém. Todo mundo sério. Mas seja uma igreja que vive a circuncisão de Cristo. Ou seja, vive uma vida negando a carne, confessando a Cristo. Nós temos que negar nós mesmos. Negar nós mesmos a todo tempo. Aceitar estar com Cristo, negando a nossa carne o tempo todo. E não viver pela lei. Não viver pela lei do homem. Não viver pelos costumes do homem. Eu tenho que negar a mim mesmo a todo tempo. Dizer não. A toda hora eu tenho que negligenciar a vontade da carne. De vez em quando bater um prego a mais da minha mão na cruz, porque de repente um prego só está pouco. Bato mais um, do outro lado bato mais dois, bato no pé, e se possível taco até que bonde, amarro corda, põe cadeado com corrente, porque é difícil, tem hora que a vontade de sair da cruz é muito grande, mas nós temos que permanecer na cruz, matar o nosso eu, matar o nosso velho homem a todo instante. Nós temos que negar a nós mesmos, matar a nossa carne, a todo tempo, a todo instante, ser aquela igreja que segue as diretrizes do Senhor, que segue os costumes de Cristo. Temos que andar em Jesus. Ora, como receber a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. No verso 6 ele fala: se você aceitou a Jesus, ande nele. Amém. Se você tem Jesus na sua vida, ande nele. Ande em Jesus. Nós temos que andar em Jesus. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho,
ninguém vem ao Pai senão por mim. Ande em Cristo. Nós, como igreja, devemos aqui andar em Cristo. Não andar segundo os costumes das filosofias. Não andar segundo as vãs sutilezas. Não andar segundo o entendimento humano. Mas nós temos que andar, como igreja, andar em Cristo. Como igreja, nós temos que andar em Cristo. No verso 7, Paulo diz: arraigados e edificados nele. Arraigados e edificados nele. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Arraigados, no dicionário fala arraigados, enraizados, radicados, que lançou raízes, costumes que estavam arraigados desde a meninice, desde o antigo, desde muito tempo. Glória a Deus. Nós temos que ser uma igreja que cria raiz e que seja arraigado como de muitos costumes dos últimos tempos. Ou seja, os nossos costumes hoje têm que ser os mesmos costumes dos crentes da igreja do passado. Arraigados, criar raiz. E não sou uma igreja, não, agora sou uma igreja moderna. Eu sou uma igreja que vive dessa maneira. Mas a igreja de hoje contradiz a palavra do Senhor. A igreja de hoje que diz ser igreja, que é contrária à palavra do Senhor. É isso que Paulo está falando. Seja igreja, mas seja arraigado em Cristo, ande nele, permaneça nele. Não seja uma igreja que não vive a primazia do temor da palavra do Senhor, que não vive de acordo com a orientação que o Senhor tem para nós como igreja, que o Senhor tem para você como igreja dele. Nós temos que ser essa igreja que vive a direção do Senhor, enraizados no Senhor, enraizados nele, criando raiz no Senhor. Nós temos que ser enraizados. Aí fala, enraizados e edificados nele, e edificados sobre uma edificação existente. Edificado nele é ser sobre-edificado, ou seja, eu sou edificado nele. Então quer dizer, ele já é edificado, então eu estou sendo sobre-edificado em algo que já é edificado. Como igreja, eu estou sendo sobre-edificado sobre algo que já foi edificado. Cristo, que é a cabeça da igreja. Então eu preciso ser sobre-edificado em Cristo. Eu tenho que me edificar em algo que já existe, que é Cristo. Que é Cristo, é isso que Paulo está falando. Sejam enraizados e edificados nele. Eu preciso ser edificado no Senhor, sobre-edificado nele. Muitos querem ser igreja, mas não querem se enraizar, e muito menos ser sobre-edificados sobre a edificação, a saber, Cristo. Muitos querem ser igreja, mas não querem criar raiz, e não querem ser sobre-edificados em Cristo, que nós sabemos que a igreja é Cristo, o cabeça. Então nós precisamos ser a todo instante enfocados que eu preciso permanecer no Senhor como igreja. Viver uma vida de fé no Senhor, viver uma vida onde, estando com o Senhor, eu vivo de forma que eu vou estar continuamente vivendo de fé, continuamente vivendo uma vida fixa no Senhor. Em Mateus 16, 2, assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Pedro fala com o Senhor, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, mas o Senhor fala com ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, qual pedra? Ele mesmo. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra as portas dessa igreja. O inferno não prevalece contra Cristo. Então eu preciso permanecer nele, porque nada prevalece contra o Cristo que nós seguimos. Eu, como igreja, eu preciso crer que nada vai contra ou afligir
que nós venhamos criar raiz e crescer no temor e no amor de Jesus, que nós venhamos crescer, criar raiz, a nossa raiz venha crescer e nós venhamos ter temor, fé e amor no caminhar com Cristo, que nós venhamos permanecer, falar ao outro que o Senhor fez a nós, falar ao outro que o Senhor pode fazer, porque Ele pode muito mais do que nós pensamos, Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes a gente pensa, eu não preciso dar o meu testemunho mais, porque já tem 10 anos que eu fui curado disso, já tem 10 anos que aconteceu isso, já tem 10 anos que eu comprei minha casa de uma forma milagrosa, já tem 10 anos que nós recebemos o favor do Senhor, que temos um filho, já tem 27 anos que o Senhor me agraciou com o casamento, já tem tempo que nós começamos a achar que quanto mais tempo passa, eu não preciso falar que o Senhor fez, eu não preciso levar ao outro o que o Senhor fez. Como igreja, eu tenho que levar ao outro a fé que eu tenho que permanecer no Senhor, eu tenho que falar ao outro que eu creio no que o Senhor fez na minha vida, e isso é suficiente para que eu permaneça nele, mesmo que ele não faça mais nada para mim. Aleluia! Eu tenho que permanecer nele pela fé que eu tenho nele, não pelo que ele me faz, mas pela fé que eu tenho nele. Eu preciso entender que o Senhor tem para nós uma vida de fé, uma vida onde eu permaneça com fé no Senhor. Então Paulo vem trazendo essa orientação à igreja. Isso serve para nós também. Viva em fé, viva como uma igreja que permanece em fé, viva como uma igreja que crê de fato no que o Senhor fez, viva como uma igreja que crê realmente que o Senhor é suficiente para a sua vida, para que você tenha fé no caminhar com Ele. Nós temos que ser igreja que realmente crê no enraizar do Senhor, uma igreja que realmente crê que Cristo é o suficiente para que eu permaneça nele, que Cristo é o suficiente para que eu creia que Ele um dia vai voltar. E muitas vezes a gente fala, eu vou me tal lugar, não, eu estou nessa igreja, mas eu vou na outra, porque lá acontece mais milagre, lá acontece mais milagre. Para que mais milagre? O abrir dos olhos que você tem todos os dias. Para que mais milagre de você abrir a boca e sair uma palavra? Para que mais milagre de você ouvir? Mais milagre de você tocar? Mais milagre de você respirar? Milagre é isso. Nós vivemos. Isso é um milagre. O Senhor todos os dias nos dá uma oportunidade a mais. Milagre. Milagre por nós estamos vivos todos os dias. E nós ficamos indo atrás de filosofia, indo atrás de sutileza, indo atrás disso, atrás daquilo, atrás daquilo outro, e não permanece. Se você um dia aceitou a Ele como Cristo, permaneça nele, andai nele. Se você aceitou Jesus como Cristo, andai nele. É isso que o Senhor fala, andai nele, andai nele. Nós temos que andar no Senhor, e nós não preocupamos em permanecer. Vivemos uma vida estável, um caminhar estável com o Senhor. Vivemos de forma aonde nós não criamos raiz, aonde nós não falamos do outro.
em nós. Aleluia. Cristo em nós é a esperança de vida. Cristo em nós é a esperança que nós temos. Aleluia. Quando Deus, na Trindade, falou: façamos um homem, a nossa imagem, fez um homem e soprou na narina dele. E a Bíblia fala que passou o homem a ser a alma vivente. Passou o homem a ser o quê? Alma vivente. Depois que o que tinha dele? Cristo. Depois que Jesus soprou dele para o homem, nós só somos vivos porque nós temos Cristo em nós. Então nós precisamos permanecer nele. E nós estamos em Cristo, estando nós em Cristo, caminhando nele. Tudo que nós precisarmos é bom. Eu tenho que ter fé para permanecer nele. Eu tenho que ter fé para caminhar nele. Caminhar nele. Eu tenho que caminhar em Cristo. E muitos caminham com Cristo, mas não caminham nele. Nós temos que caminhar nele, porque Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso caminho, está em Cristo. Eu tenho que permanecer em Cristo. Eu tenho que permanecer em Cristo para que eu venha viver uma vida de fé. Amém, amados? Que o Senhor venha nos levar a entender, assim como Paulo trouxe ao povo de Colossenses, trazendo menção aos de Laodiceia, que permaneça em Cristo, ande nele, não seja guiado, não seja conduzido pela filosofia ou pelas sutilezas, mas caminhe nele, enraize, crie raiz, fique firme, se solidifique no Senhor. Se solidifique sendo um crente maduro. O que nos faz ser maduro não é ser velhos de igreja, não. Eu tenho 30 anos, 50 anos de igreja. Isso não me faz ser um crente maduro. O que me faz ser crente maduro é a palavra do Senhor. O que me faz ser maduro é estar alicerçado na palavra do Senhor. É isso que me faz ser um crente maduro. Não importa o tempo que eu tenho de igreja, se enraize, se alimente da palavra, permaneça, siga as orientações, as diretrizes da palavra do Senhor. Enquanto nós estivermos como igreja sendo conduzidos pelos princípios bíblicos, as filosofias e as sutilezas, não vamos convencer. As sutilezas e as filosofias não vão nos corromper, não vai nos persuadir a ponto de nós sairmos da palavra dos princípios e do caminhar do Senhor. Porque nós somos alimentados na palavra, nós somos alimentados e enraizados em Cristo. Nós precisamos permanecer em Cristo. Amém? Se coloque os seus pés, nós vamos orar. E que você coloque a sua vida como igreja diante do Senhor. Que o Senhor ministre ao seu coração. E que você venha desfrutar do que o Senhor tem para a sua vida. Que você venha agora orar e colocar a sua vida diante do Senhor e pedir: Senhor, me faça enraizar, me faça caminhar no Senhor, me faça permanecer em Ti, e que o Senhor venha me alcançar, que o favor do Senhor me alcance, por Ele estar permanente e constante no caminhar com o Senhor. Amém. Que o Senhor me alcance com o Teu favor, por eu crer e viver uma vida de fé como igreja em Ti. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, exaltamos e glorificamos ao Senhor. Nós pedimos, ó Pai amado, que nós venhamos enraizar, que nós venhamos ser enraizados, ó Pai amado, em Ti, que nós venhamos